Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês sabem que, devido às chuvas, a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente, mas iremos aprender hoje através do modo online e será muito legal. Então, eu conto com a ajuda e participação de todos vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, para começo de conversa, vamos pedir o auxílio e a bênção do Espírito Santo com a oração do Vinde Espírito Santo, certo? Com a oração do Divino Espírito Santo. Então, vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, para você aí que não conseguiu rezar, acompanhe agora pela imagem que está na sua telinha, tá certo? Vai ter o tempo suficiente para você acompanhar. Faça sua leitura e sua oração pessoal, entregue sua vida, sua família e tudo que a gente vai aprender hoje ao Espírito Santo. Ele que é luz, que é paz, que é amor, que é o poder de Deus em nosso caminho, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre 12 carinhas bem especiais que foram escolhidos por Jesus e receberam o nome de apóstolos ou discípulos. Eles foram responsáveis por propagar a mensagem de Deus na terra e deixaram para nós essa herança, certo? De levar a fé, de levar a boa nova, de levar a palavra de Deus aonde quer que formos, tá bom? Então lembre-se, essa é uma missão sua, minha, de todos nós. Sermos discípulos atuais de Jesus, discípulos contemporâneos, apóstolos contemporâneos de Jesus. E a gente vai conhecer agora um pouquinho de cada um deles, tá bom? Desses 12 homens que foram escolhidos e abençoados por essa missão. E muitos deram a própria vida pela missão, tá certo? Foram crucificados, morreram, mas não deixaram de servir e de cumprir o que prometeram a Jesus Cristo. Prestem bastante atenção e quem quiser anotar, fazer suas anotações, fique à vontade, tá certo? Primeiro de tudo, é necessário que a gente aprenda e veja o que significa ser um apóstolo. No dicionário, apóstolo é cada um dos 12 discípulos de Jesus Cristo encarregados de difundir a palavra de Deus, certo? Já na religião, um apóstolo é visto como um membro da igreja que pregou por primeiro a fé cristã em um determinado país ou região. Então, são esses homens escolhidos, encarregados por Jesus por difundir a sua palavra, ou aqueles membros da igreja que pregaram primeiro a fé cristã em determinado país ou região, ok? Essa é uma determinação, um significado vindo do dicionário, tá bom, gente? Então, vamos lá conhecer eles, certo? Eu separei um pouquinho breve de cada um deles. Depois eu vou até colocar no grupo para vocês acompanharem melhor. Talvez a imagem não fique tão legal no vídeo, a letra fica menor, mas eu vou deixar no grupo bem explicadinho a imagem para vocês acompanharem direitinho, tá certo? Porque é muito importante que a gente aprenda. Esses 12 homens foram homens simples, homens que tinham seus pecados, seus defeitos, como todos os seres humanos têm, como eu tenho, certo? Como qualquer um de nós tem. Mas eles foram escolhidos para essa missão porque Deus acreditou neles, porque Jesus sabia que podia acreditar neles, pois eles tinham algo especial, certo? Como a gente tem.
Então, a gente precisa reconhecer que somos, sim, discípulos. O primeiro dele foi André. André era pescador. Temos também Bartolomeu, certo? Foi castigado por suas pregações, foi chicoteado até a morte. E temos também Filipe, certo? Que foi um dos primeiros a serem chamados por Jesus, Filipe. Ele era um discípulo de João Batista e depois se tornou discípulo de Jesus. Também foi açoitado até a morte, tá certo, gente? Por seguir a Jesus. Vamos ver agora mais 6 deles. 6 deles. Eu tô falando aqui, muitas vezes eles foram castigados por morte, mas eles sabiam que essas poderiam ser as sentenças para eles, mas jamais desistiram de seguir a Jesus, porque era a missão que Jesus tinha confiado a eles. E eles sabiam que a recompensa seria maior, pois eles ganhariam de Jesus a vida eterna, o reino do céu. Então essa é a missão que a gente tem. Muitas vezes ser católico, muitas vezes seguir a Deus, acontece muitas coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que seguir até o fim, porque Deus nos dá a recompensa, Deus nos promete o céu. E a gente só é capaz de chegar no céu, só é capaz de ter essa vida eterna de plenitude se a gente seguir os passos de Deus, se a gente fizer o que Ele manda. Tá bom, garotada? Então, vamos lá. Temos João Batista, que era pescador, como a maioria deles, certo? Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus e vendeu ele por 30 moedas de prata. Judas Tadeu, certo? Ele foi crucificado também. Temos Mateus. Mateus foi o que escreveu o Evangelho de Mateus, certo? Pedro, que também era pescador, se tornou o primeiro papa da Igreja Católica. E Simão, o Zelota, certo? Que pregou na África, na Grã-Bretanha e também foi crucificado por seguir a Jesus. Agora a gente vai ver mais 3 deles, os 3 últimos, para formar os 12, certo? Lembrando que esses homens, eles seguiram a Jesus, acompanharam os milagres, viram de perto tudo que Jesus fez por enquanto que estava sobre a terra. Então, eles foram testemunhas oculares, eles viram tudo. Eles aprenderam bastante com Jesus, ouviram as histórias, as parábolas. Jesus deu conselho a eles, deu ensinamentos para que eles pudessem seguir na missão após a ida de Jesus para a morada celeste. Tá bom? Então, vamos lá. Temos Tiago, Alfeu, né, que recebe esse nome porque ele era filho de Alfeu e é chamado de Tiago Menor, certo? Temos o outro Tiago, que era pescador, certo? E, por último, a gente tem aí São Tomé, que foi o que duvidou que Jesus teria sido ressuscitado, e pouco se tem de escrito sobre São Tomé, mas ele foi muito importante e também um importante discípulo, certo? Ele morreu, infelizmente, atingido por uma lança, tá bom, gente? Então, agora, a gente vai pegar nossa Bíblia, né, nosso manual do católico, e eu peço que vocês abram em Marcos, né, como a gente está trabalhando sempre aí as leituras em Marcos, vocês abram em Marcos 6, capítulo 6, versículo de 7 a 13, certo? Então, vamos lá. Vocês podem pausar o vídeo, caso demorem a achar, e depois vocês acompanham. Eu vou ler e depois vocês me acompanham. A missão dos discípulos. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhe poder sobre os espíritos maus. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus ainda disse: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partirem. Se vocês forem mal recebidos no lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés como um protesto contra eles. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Então, nessa leitura, Jesus deixa claro a missão que ele quer para os discípulos. E também ele chama a atenção para a seguinte frase: se as pessoas não lhe escutarem, partam. Então, Jesus ele não obriga ninguém a seguir ele, a escutá-lo, mas é necessário a gente ter esse coração, abrir a nossa visão para entender os sinais de Deus.
certo? E foi essa missão que ele deixou para os discípulos. Ele também diz que os discípulos não precisavam de muito, deveriam só andar com uma túnica, não precisava levar pão, nem mala, nem nada, apenas um cajado. Isso porque Jesus queria ensinar os discípulos a humildade e nos deixa a mensagem de que quando a gente serve a Jesus, quando a gente procura Jesus, não é necessário se preocupar com as outras coisas, porque ele providencia tudo. Quando a gente às vezes fica aflito, preocupado com algo, vem Jesus e providencia. Isso se a gente entregar nossa vida nas mãos dele. Por isso, minhas queridas crianças, quando vocês estiverem atormentados, estiverem preocupados com algum problema, entreguem na mão de Deus. Pois não é necessário angústia, não é necessário medo. Jesus está cuidando de tudo. Ele nunca, jamais desampara os filhos dele. Assim como ele fez com os discípulos. Ele cuidou de tudo. Apesar dos tropeços, das coisas que tinham no caminho deles, da perseguição, esses discípulos foram perseguidos demais, demais, demais. Mas Jesus nunca deixou eles sozinhos, certo? Então essa é a missão que a gente traz para vocês hoje. Que vocês possam ser esses discípulos na família de vocês. Levem a palavra de Deus, pratiquem o bem, sejam boas crianças que respeitam os pais, os professores, os mais velhos, os colegas. Deus pede que a gente seja discípulos contemporâneos, que a gente faça o bem, que a gente pregue o bem e leve o bem. Então essa é a missão de vocês, a minha missão, a missão de todos nós. Que a gente possa ler o Evangelho, que a gente possa levar a palavra de Deus para as pessoas, possa abraçar aqueles que estão tristes, possamos procurar visitar aqueles que estão doentes, possamos ser boas pessoas. Foi para isso que Deus nos criou e é para isso que a gente está aqui na Terra, certo? Então, como a missão dessa semana, a gente vai continuar rezando as orações, praticando as orações, certo? É uma missão de vocês, tá bem? E eu peço que vocês pensem aí e coloquem no caderno de vocês para próximo sábado o que é ser um bom discípulo na atualidade. O que é que vocês acham que Deus queria aí da gente? O que é que Deus quer da gente na atualidade? Né? Eu já falei muitas coisas, mas eu queria que vocês pensassem mais. O que é ser um bom discípulo? E vocês devem colocar, se vocês estão sendo esse bom discípulo, se vocês estão sendo esse bom apóstolo na vida de vocês, no caminho de vocês, certo? É necessário que vocês pensem, que vocês reflitam. E como missão, vocês vão pegar essa leitura que a gente fez hoje, essa leitura bíblica, e vão ler junto com os seus familiares em casa, certo? Vão ler bem bonitinho para propagar, para passar a palavra de Deus para os papais, para as mamães, para todos que estão em casa, porque hoje vocês aprenderam que nós somos apóstolos de Jesus. E é isso que Jesus quer da gente, que a gente leve o evangelho, leve a palavra, leve amor, leve cuidado, leve cura para o coração de todas as pessoas, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, rezem, treinem as orações. Beijinhos e até sábado, se Deus quiser e nos permitir. Tchau, tchau, pessoal. Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes eles foram